Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma nova unidade, tá? A unidade ela traz aí, nós vamos começar a trabalhar com o gênero textual resumo, tá? É muito comum a gente usar o termo assim, vou fazer um resumo, preciso resumir. Mas será que o texto que nós estamos produzindo, que a gente acredita ser um resumo, realmente é um resumo? E aí, o que vocês acham? Aqui nem eu coloquei aqui no texto para vocês, assim, ó. O que é um resumo? Um resumo é um texto reduzido a seus tópicos principais, sem a presença de comentários ou julgamentos. Um resumo não é uma crítica, assim como a resenha o é. O objetivo do resumo é informar sobre o que é mais importante em determinado texto. Então vamos lá. O que é um resumo? Eu vou pegar um texto e eu vou selecionar desse texto os tópicos mais importantes. O que seriam esses tópicos mais importantes? As informações mais importantes desse texto. É isso que eu vou fazer, tá? No meu resumo, eu vou excluir tudo aquilo que for comentário, tudo aquilo que for opinião que estiver aparecendo no texto original, no meu resumo eu vou tirar. Por quê? Porque no meu resumo eu vou ter que ter apenas as ideias ali principais, os tópicos principais do texto. Depois, né, a gente vai, mas como que eu faço isso? Como que eu vou fazer um resumo? Então eu coloquei para vocês o quê? Que para eu fazer esse texto, eu preciso o quê? Condensá-lo. O que é condensar um texto? Né? É você tirar o que é, você pegar o que é essencial do texto, tá? Aproveitar só as coisas que são essenciais, mas de uma maneira que o texto não fique sem sentido. Porque de repente eu tiro uma série de coisas e o meu texto fica sem sentido, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, então vamos lá, tirando as partes essenciais do texto. Depois, outra coisa que eu posso fazer, a progressão em que elas aparecem. Então, eu vou tirando, mas eu tenho que respeitar a ordem como os fatos foram apresentados, tá? No meu resumo, eu não posso pegar uma informação que estava lá no final e colocar ela em primeiro lugar. Tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir a ordem que o texto foi escrito. Eu tenho que respeitar isso dentro do meu resumo. Tá? E depois, 3, a correlação entre cada uma das partes. Então, por que eu não posso pegar aquilo que está lá no final e colocar no começo, o que está no começo e colocar lá no final? Porque dentro do meu texto existe aí o que a gente chama de correlação. Então, o que é isso? Uma coisa está ligada à outra, né? Então, se eu mudo de lugar, o que vai acontecer? Eu vou perder o sentido do meu texto, né? O meu texto, ele vai perder aí o significado dele, a intencionalidade desse texto. Então, são pontos que eu preciso tomar muito cuidado. Depois, para eu fazer um resumo, eu utilizo de estratégias, tá? O que são estratégias? São meios que eu vou utilizar para poder fazer o meu resumo. Então, existem aí 3 técnicas, né? 3 estratégias que são essenciais, que são boas, vamos dizer assim, né? Para eu produzir o meu resumo, tá? Então, quais são elas? A técnica de apagamento, depois a gente tem a técnica da generalização e depois a gente tem a técnica da construção. Então, são 3 coisas que se eu fizer uma delas, né, eu vou conseguir fazer um resumo legal. A primeira é a técnica do apagamento. Então, o que é a técnica do apagamento? Olha lá que eu coloquei. Consiste em apagar, em cortar as partes que são desnecessárias. Não é, professora, mas a pessoa fez um texto e colocou coisa desnecessária? Não.
O que a pessoa colocou é importante, mas para o meu resumo ela é desnecessária, tá? Geralmente essas partes são o quê? Adjetivos, advérbios, né? Frases equivalentes. Aí ele quer dizer, o que é frase equivalente? É uma frase que está querendo dizer que a pessoa é bonita, mas ao invés de falar ela é bonita, ele falou, né? Extremamente bela, né? Ele deixou uma expressão maior, tá? Então eu posso estar apagando tudo isso. Então olha lá um exemplo. O texto é: o velho jardineiro trabalhava muito bem. Ele arrumava muitos jardins diariamente. Tá. Então vamos lá. Se eu falo, tá? Olha lá, o velho jardineiro trabalhava muito bem. Ele arrumava muitos jardins diariamente. Se ele é jardineiro, eu já sei que ele arruma jardim, certo? Bom, então eu já não precisava colocar aí com relação a jardins. Eu já poderia tirar, tá? Aí, outra expressão. Eu não preciso colocar que ele é velho, porque velho é um adjetivo, não tem necessidade. O fato dele trabalhar bem ou não trabalhar bem não interfere nada com a idade. Então, também já é uma coisa desnecessária para o meu texto, tá? E se eu falo que ele trabalha bem, eu não preciso usar o termo ele trabalha muito bem, tá? Só posso usar o bem, porque o muito aí é um advérbio, então eu não tenho necessidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas expressões que estão sobrando. Quando eu digo apagar é o quê? É tirá-las do meu texto. Então como vai ficar o texto? O jardineiro trabalhava bem. Então olha só, eu peguei aí esses dois períodos e transformei num período só, bem curtinho. O jardineiro trabalhava bem. Eu já resumi a ideia, tá? Então é um resumo feito em forma de apagamento. Depois eu tenho o resumo, né? A técnica que eu posso usar, que é a técnica que eu chamo de generalização, tá? Olha lá o que ela traz, ó. Reduzir os elementos da frase através de critérios semânticos, ou seja, do significado. Olha lá. Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração no almoço. Tá. Quando eu falo que Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração, isso daí é o quê? É carne, tá? É carne. Então, eu não preciso colocar uma por uma das carnes. O que eu posso fazer? Tá? Eu vou generalizar. Não é tudo carne? Então, eu vou colocar tudo junto. Então, Pedro comeu carne no almoço. Acabou. Eu generalizei. Eu não preciso ir falando item a item, certo? Eu posso generalizar, tá? Eu não preciso falar, ela gosta da música X, tal, 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 tal. Eu posso falar, ela gosta de várias músicas, ela gosta de gêneros variados. Eu não preciso citar cada uma das músicas, cada um dos cantores. Ela generalizou. Depois eu tenho a técnica da construção, tá? Olha lá que a professora colocou. Consiste em substituir uma sequência de fatos ou proposições por uma única, que possa ser presumida a partir delas, também baseando-se nos significados. Olha lá que ela falou. Consiste em substituir uma sequência de fatos, né, em uma única coisa. Então vamos lá, ó. Maria comprou farinha, ovos e leite. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. Na verdade, o que a Maria fez? Maria fez um bolo. Então, se eu vou resumir, tá? Eu não preciso colocar tudo isso do jeito que está. É um resumo, não é? Então, eu falo o quê? Maria fez um bolo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo através da construção, a técnica da construção. Depois, né, além de todas dessas três técnicas que a professora colocou para vocês, existe uma que a maioria de vocês já costumam usar,
tá? Que é a técnica do sublinhar. O que é a técnica do sublinhar, tá? Olha lá, que a professora colocou. Enquanto você estiver lendo o texto, sublinhe as palavras ou frases que fazem mais sentido, que expressam ideias, que tenham mais importância. Depois, junte seus sublinhados, formando um texto, e a partir deles, e aplique as três primeiras técnicas. Então, o que você vai fazer? Você vai grifar no seu texto, na hora que você estiver lendo, você vai começar grifando as partes que você achar interessante, tá? As partes mais importantes do texto. Depois que você grifou essas partes mais importantes, o que você volta fazendo? Você volta lendo justamente as partes que você grifou, tá? As partes que você grifou, tá dando entendimento ao texto? Tá sendo possível entender? Legal. Aí, em cima dessa parte que está grifada, você aplica as técnicas que nós vimos. Quais são as técnicas? Né? As três técnicas aí que a gente viu anteriormente. A técnica de construção, a técnica de generalização e a técnica de apagamento. Então, depois que você grifou, sublinhou o seu texto, você pode estar usando aí desta metodologia, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai aí, durante essa unidade, trabalhar bem legal essa questão da produção de resumo, beleza, gente? Então, por hoje é só. Beijos no coração e até a nossa próxima aula.